Olá, vamos juntos aqui, pessoal, rapidamente, tá? Eu vou ter que fazer isso porque eu gravei o vídeo aí, para aqueles que não me conhecem, Dr. Teodoro Chagas, especialista em direito militar. Rapaz, o que é isso? Mais cedo aí, tá, pessoal? Hoje aqui, 21 de abril de 2025, tá? Eu coloquei um vídeo curtinho lá nos grupos aí, né? Cara, confusão, né, meu caro? Que isso, gente? Isso é muito interessante, né? Porque os militares, eles estão sedentos ali, né? Por essas discussões acerca do direito militar. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Muita gente estudando. Parabéns, né? Hoje aí, dia 21 de abril. Caramba, pessoal estudando. Muito maneiro, cara. Eu fico muito, muito honrado com isso aí, pessoal. Caramba, agradeço muito, tá? Nossa, muito mesmo, cara. Muito mesmo. E esses grupos são muito importantes, né? Quando eu vejo aí oficiais superiores participando disso, cara, isso é muito legal, porque você dissemina o conhecimento aí pra galera, né? Tem muita gente boa aí, Força Armada, Polícia, Bombeiro, né? Eu falo muito aí com o pessoal do Mato Grosso do Sul, né? Os colegas aí advogados, enfim, muito legal isso, cara. Agradeço muito aí a confiança, tá, pessoal? Agradeço mesmo. Caramba, muito legal isso, tá? Isso só me incentiva. E aí eu falo sobre essa questão, né, de conselho de disciplina, conselho de justificação, enfim, essa exclusão aí do militar do serviço ativo, né? E fui fazer essa postagem ali, botar um vídeo curtinho. Rapaz, o que é isso? É muita pergunta que surge, né? Então eu vou dar uma aprofundada só pra não deixar o pessoal no vácuo aí, tá? Teodoro, fala com a gente, Teodoro, fala, Teodoro. Caramba, o que é isso, cara? Caramba, o que é isso? É muita gente aí querendo, né, beber desse conhecimento, desse jeito tão específico, né, pessoal? É possível, tá? Pessoal que tá mais tempo ali estudando, né? Pessoal tá... É isso, pô. É possível, tá? Mas é ter responsabilidade ali com o que você lê, tá, meu camarada? Pensar direitinho ali, tudo que você tá fazendo, né? E não ter ali, né, essa questão de você recuar e falar, caramba, eu de fato não tinha esse conhecimento e pode ser que esse advogado doidão aí tenha razão. E é isso, tá? Analisem vocês aí, oficiais superiores, tá? Ali o seu subordinado, meu camarada. Porque, caramba, o cara, ele ostenta em relação a você, oficial superior aí, cara, essa credibilidade, né, cara, esse respeito, né? E é isso, cara. Então, olhar essas pessoas com o devido respeito que elas merecem aí do oficialato, tá certo? É isso, o seu subordinado, né? Respeitar o seu subordinado, você subordinado, proteger o seu comando aí, é isso, tá? Pra dar bom pra todo mundo, pô, senão fica difícil, tá? E aí o que eu tava falando é o seguinte, eu falei ali sobre o artigo 42, né, enviei pra galera ali, né, falando sobre essas alterações topográficas. Eita, Teodoro chato, né? E essas alterações topográficas, né, ali, topográfica, né, da emenda constitucional 18, gostaria de convidá-los à leitura, tá, da emenda constitucional 18, 19 e 20, e eu vou citar ali outras, né, para que o pessoal faça essas incursões aí. O pessoal tá fazendo muito maneiro, tá, pessoal? Agradeço muito a confiança mesmo, tá? Novos inscritos, eu particularmente não fico ali olhando, enfim, mas eu vejo ali que o pessoal tá se inscrevendo, muito legal, tá? Agradeço muito a confiança de todos, tá? Isso importa para o país, cara, né? Então a gente tem que falar sobre esse tema assim, democratizar o acesso, né, ao direito militar, todas as faces ali, todas essas administrativo, e entender essa lógica, né? Eu falo muito sobre o professor Eliese, tá sempre comigo, tá? Livros do professor Eliese, tá? Professor Eliese, tá? Advogado, tá? Escrevendo, né? E esse entendimento de que não tem direito administrativo militar, né? Nós temos direito administrativo aí, meu caro. Vamos parar com isso, tá? Porque isso tá gerando muito problema aí, meu camarada. Vamos rever aí tudão pra ficar bom pra todo mundo, tá? E Teodoro faz assim, ó. Eu acesso, tá, esse tipo de material, tá? E se vocês observarem, todas as minhas críticas são feitas no próprio texto, tá? Esse texto aqui, por exemplo, vocês têm acesso, tá? Esse Observatório da Justiça Militar Estadual, vocês pegam lá no Tribunal de Justiça do Estado ali de Minas Gerais, tá? Porque eles lá têm Tribunal de Segunda Instância, tá? Esse texto específico, né, desse juiz, que eu nunca sei falar aqui seu nome, tá, meu camarada? Eu leio tudo que você faz, tá? Assisto seus vídeos, discordo de muita coisa, discordo mesmo, tá? Sou profissional advogado, mas te respeito, tá certo? É o Rodrigo Forenhal, acho que é aí, Forenhaus,
Ele é muito conhecido, tá? É um juiz que fala bastante sobre isso nas redes sociais. Eu acompanho tudo que ele faz. Tenho bastante coisa dele, tá, pessoal? Tem uma obra dele muito maneira. Não tá aqui comigo, mas eu leio muito, tá? Tudo que ele escreve eu leio, tá? Tem um desembargador também no Tribunal de Justiça de Minas, cara. Caramba, que eu sou assim, um leitor quanto mais, né? Eu acho que é Fernando Galvão, cara. Caramba, meu caro, esse camarada é sinistro mesmo. Eu leio tudo. Tudão, pô, tudão. É porque eu confundo às vezes, né? Porque tem um outro desembargador que também é Fernando, cara. Mas esse camarada é sinistrão pra caramba, meu caro. Eu leio tudo teu, cara. Vamos nesse... Entrem aí, tá? Tribunal de Justiça Militar TJ, né? Militar de Minas, tá, pessoal? Vocês acessem lá artigos, né? Nessa parte aqui do Observatório da Justiça Militar. Façam o mesmo aí, pessoal da advocacia. Caramba, muito maneiro. Façam o mesmo, tá? Em relação aos caras do Rio Grande do Sul. Rapaz, o que é isso? Gosto muito, pessoal do Rio Grande do Sul. Pega os caras do Rio Grande do Sul, hein? Pega os caras do Rio Grande do Sul, a advocacia. Pega os caras do Rio Grande do Sul, hein? Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, né? Eu leio tudo dos caras lá. Rapaz, que é isso? Muita decisão boa aí pra gente, advocacia, tá? Eles são, assim, muito, muito legal, tá? Esse outro juiz eu gosto muito, tá, pessoal? É Silvio Valois Cruz Júnior. Silvio Valois Cruz Júnior. Vai lá ver esse camarada juiz aqui. Vai lá ver, vai lá. Dá teu corre aí, ô seu polícia, seu bombeiro, força armada, e lê tudo que esses camaradas aqui escrevem, que eu tô dando os nomes aqui, tá? É a planta certa aqui. Vai lá ler o que ele escreve, tá? E depois tu corre aqui pra me contar. Caramba, o que é isso? Ronaldo João Roth, tá? Teodoro, tem um montão de coisa desse cara, hein? Ó, Ronaldo João Roth, hein? Teodoro, que é isso, né? Esse livrinho dele aqui, tá, pessoal? Vamos ler esse camarada aqui, tá? Esses caras que o Teodoro segue, hein? Ó, Ronaldo João Roth, tá? Temas de direito militar, tá? Caramba, muito maneiro, cara. Eu leio tudo desses caras, leio tudo. E esse desembargador, tá? Do Tribunal de Justiça. Caramba, eu não sei se é Minas ou se é São Paulo agora, cara. Porque eu leio muito, me perdoem, tá, gente? Eu leio demais, então às vezes fica difícil pra mim, né? Mas vamos dar o corre aí, cara. E é isso, pessoal escrevendo aí, eu acho que é Fernando Galvão, eu acho que é isso, cara. Caramba, o camarada é pena firme. Garantista pra caramba, né? Fernando Galvão mesmo, tá, pessoal? Fernando Galvão, ó, nós temos esse camarada aqui, cara. Nossa, eu particularmente gosto muito, tá? Gosto mesmo, leio tudão aqui desse nosso aqui, eu acho que é desembargador, sim. É muito maneiro, tá, pessoal? Ele vai, por exemplo, eu abri aqui falando sobre a NPP, né? Ele tem um artigo aqui falando sobre a NPP, e vamos aí, cara, dá teu corre e você. Eu particularmente penso assim, né, cara? Tem doutrinadores que conversam comigo, outros não, na hora que eu tô lendo, né? Então é isso, que tem ali essa identidade, né, dessa ideia, dessa aplicação, né, inegociável da Constituição Federal, de reinterpretação, e eu busco isso. Ó, Adriano Alves Marreiros, gosto muito também, tá? Adriano Alves Marreiros, vamos ler esse camarada, ele tem um livro sobre hierarquia e disciplina, também tá sempre comigo. Caramba, cara, eu peguei o que ele escreveu, acho que ele é um promotor de justiça, cara. Até adoro, E é isso, cara, não tem essa vibe não, cara, é desembargador, juiz, é promotor, é defensor, quem tá falando aí a língua que tu é, sobre isso tu vai lá, epa, pega esse camarada e vamos junto, pô, não importa se o cara é promotor, se é defensor, que se lasque, pô. É isso aí, advocacia. E aí você tem aqui, né, todos esses artigos, e aí eu tô fazendo o estudo, tá, vou passar outros nomes aí pra vocês, tá, pra vocês buscarem ali, tá. A minha querida, né, que eu leio sempre, né, Silvia Helena Ono. Teodoro, vai ler o que a menina lá escreve, cara. Professora Silvia Helena Ono, cara. Rapaz, pega essa obra que ela tem. A obra que ela tem, que ela fala sobre esse trinômio, tributo de sangue, né, trinômio deontológico. Caramba, ela fala sobre tributo de sangue, coisa linda, cara. Coisa linda, as meninas escrevendo. O que é isso, cara? Vai sentar, vai deixar teu joelhinho doer, né? E vai estudar aí, cara, para falar besteira, pô. E vamos juntos, né? Trazer contribuições. É isso, cara. Eu gosto muito dessa também aqui. Eu particularmente não sei aqui, né, se ela é juíza, enfim, tá?
mas é provavelmente mínima aqui, advogada, né? É Flávia, doutora Flávia Adriana Ferreira de Azevedo. Caramba, abre aqui, meu camarada. Ela fala sobre a inconstitucionalidade de lei, tá? Que cria transgressão disciplinar já tipificada como infração penal militar. Eu já li todos os artigos que estão aqui, tá? Ó, astuto, você não lê nada, né? E quer saber tudo, vou pegar a Bíblia, cadê? Vou dar com a Bíblia em vocês hoje, tá? Essa Bíblia aqui eu ganhei, pessoal. Olha que coisa interessante, essa Bíblia eu ganhei, tá? Eu tava no local, né? E ganhei essa Bíblia aqui. Caramba, muito interessante mesmo. Eu ganhei essa Bíblia e eu sempre leio. Vamos ler a passagem de Paulo quando ele fala, né? Tu não sabe nada, né? Mas tu acha que tu sabe tudo. E aí você se prejudica, porque você não consegue aprender, pô. Tu já acha que sabe tudo, pô. Teodoro, é isso, cara. Então, o joelhinho aí doendo e vamos estudar para melhorar a vida dos nossos camaradas aí. Você policial e você bombeiro, Força Armada do mesmo modo, tá? Tem uma outra que escreve aqui, uma outra advogada, uma doutora aqui que escreve, que eu gosto muito dela também, cara, mas eu não tô conseguindo achar aqui para falar para vocês. Porque aí pega aí e vai estudar, pô. Bota lá, compra os livros e vamos juntos. E é isso. E aí eu peguei esse aqui, desse juiz, né, falando sobre juiz de primeira instância pode condenar militares estaduais que sejam praças à perda do cargo público. E aqui você tem uma discussão nesse artigo falando sobre essa possibilidade. Rapaz, e aí eu fui falar, né, do artigo 42, porque se você for ler esse texto e você começar a fazer as incursões, como eu estudo processo legislativo, eu faço isso. E aí você tem que fazer, aqui ele cita, né, um RE que tem um tema, né, uma repercussão geral num RE, um lead case aqui, são dois na verdade, né? E aí você vai chegar aonde eu quero. Pessoal do grupo aí que eu mandei o material, né? Então a gente analisando o artigo 42 da Constituição Federal, quero que vocês analisem aí e tirem suas conclusões, cara. Pra você entender tudo o que aconteceu nos últimos anos, né, cara? E você poder, de um modo ali consciente, tá? Fazer ali a sua interpretação acerca de tudo que aconteceu e tá tudo bem, meu camarada. Se você continuar acreditando em tudo que te falam aí em relação ao último governo, enfim, cara, é com você, pô. Se tinha ou não um projeto ali de golpe, né, o que aconteceria com você, militar estadual, se isso de fato acontecesse, haja vista você observar, meu camarada, a situação ali no respeitante, tá? A questão de você ali, dos teus direitos. O cara vai lá, arranca a previdência própria do militar e cria, né, essa situação absurda, tá, meu caro, de sistema de proteção social. A gente retorna, em muitos termos, tá, à Constituição de 69. Eu te provo isso, tá? Eu provo pra você, pô. E aí você não tem, de fato, garantias. Teodoro, o que significa isso? A gente tem que discutir, né? E entender ali o que está acontecendo, né? E retirar disso ali o que a gente pode fazer para resolver essa situação dificílima, tá? Que esses caras aí colocaram a gente aqui no Rio de Janeiro, pô. E vai ter que resolver, não tem jeito, tá? Porque a conta chega e tem que resolver. Tá na LERJ, tem que resolver, tá? E aí, entre aí na Constituição Federal para falar rapidamente sobre essa questão da exclusão, né? Mais aqui um reforço acerca dessa impossibilidade de aplicação do Decreto 2155 de 78, quando vai cuidar dessa questão da exclusão ali da praça com estabilidade. Teodoro, vai dar ruim, Theo. Tá apertando o negócio aí, Teodoro, Recua, meu camarada, refaz a rota porque não vai passar, pô. Não adianta, tá? Não vai passar e é isso. E aí vai lá no artigo 42, cara, e faça ali a leitura do artigo 42, tá? Antes da alteração introduzida pela Emenda Constitucional 18 de 98, tu vai entender tudo, pô. Teodoro, porque eles fazem aqui e depois vão lá no artigo 61, parágrafo 1º, e mudam lá também, cara. Muda lá também, para conseguir fazer tudo que fizeram aí. Aí muda em 98 e já fazem essa covardia com essa medida provisória em 2001, no Estatuto da Força Armada. E aí eu pego esse artigo, pessoal, e faço aqui as minhas considerações, né? Então eu faço no próprio artigo, né? E aí surgiu esse debate. Então você olha lá o 42, né? Antes da alteração e depois.
Porque aqui você tem o 42 da Constituição, por isso que eu fiquei muito irritado vendo o oficial do Corpo de Bombeiros aí, Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá? Que eu acho que agora é corregedor-geral da SEDEC, né? Falando sobre esse artigo 42. Que ousadia, hein, cara? Que ousadia. Eu fico, assim, de verdade, muito irritado com isso, né, cara? Porque pega meu vídeo aqui agora e avalia aqui pra ver quem tá aqui com o papo certo e quem tá com o papo torto. E, de fato, aqui a advocacia nós precisamos levantar aqui e fazer a trincheira para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Porque olha o prejuízo que isso causa, né? Porque o cara é militar de serviço ativo ali, é oficial superior, né? Eu acho que é corregedor-geral da SEDEC hoje. E tem vídeo lá falando sobre o artigo 42 da Constituição, então vem pra cá e aprenda, tá? É a advocacia aqui falando, fazendo a análise da legislação, meu camarada. E é sobre isso aqui, pô. Teodoro, fico muito irritado, pô. Porque a pessoa olha, né, e acha que pode seguir. O que fazer com isso aí, ô ABRJ? Teodoro, Então a gente tem que democratizar o ensino, pô. Pra evitar que a gente presencie situações absurdas da advocacia aí do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem que evitar que isso aconteça, pô. Porque é o que eu falei lá da lista de violadores de prerrogativas. Porque, caramba, a gente tem que estar atento a isso aí, ver direitinho o que é prerrogativa da advocacia pra evitar isso, cara. Porque senão a gente tá lascado. De verdade, a gente tá mesmo. De novo afirmo, tá? A gente tem que controlar quem tem poder, pô. A gente tem que controlar quem tem poder, porque dentro dessa hierarquia e disciplina, pra você aí, meu camarada que não conhece direito militar, advogado, é o seguinte, ó. Caramba, cara, o cara segue, né? Segue porque é o comando mandando e o cara vai lá e faz, e o que fazer com isso depois? Então avaliem, tá? O artigo 42 da Constituição, a minha visão acerca disso, tá? Estudo especificamente, escrevo sobre isso, então vamos juntos aqui. Democratizem o ensino, tá? Porque muita coisa não acontece, afirmo com veemência, tá? Muita coisa não acontece, hein? Muita coisa não acontece, tá? E eu observo todo mundo que escreveu, tá? De 16 pra frente sobre direito militar. Eu avalio tudo. Tudo que todo mundo escreveu. Todos escreveram. Esse artigo, por exemplo, é de 2020. Eu avalio tudão, pô. Tudão, cara. Pra entender, né? Se aquela escrita ali, né? Daquele artigo, livro, enfim, tá tentando ali legitimar alguma prática, a parada é essa aqui, pô. Por isso, mais advogados escrevendo sobre direito militar, senão fica complicado. E nós, advogados, fazemos a trincheira, tá? É isso. E aí avaliem o artigo 42 da Constituição, vai falar sobre, né, militares aqui, tá todo mundo junto, cara, no 42, pô. E por que que tira, Teodoro? Porque em cima tem uma outra besteirinha, né? Tem outros artigos em cima, cara. E aí o que fazer com isso? Como é que a gente manipula, né? Se a gente faz essa sacanagem aí, faz militar temporário que não existe, né? Como é que faz isso, cara? Tem que tirar aqui a Força Armada do 42, esse foi o motivo, pô. E aí vocês entendem como o projeto é de longo tempo? É assim, cara, há muito tempo já tá sendo feito isso, né? E aí você tem o 42 que vai falar. Então o artigo que eu quero falar é esse artigo 42, vamos ler lá o parágrafo 1º e 2º, cara, quando fala sobre patente. Aí você vai falar, né, as patentes com prerrogativa na Força Armada, Bombeiro e Polícia do país inteiro. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformado da Força Armada, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro dos Estados, sendo-lhe privativos os títulos, postos e uniformes militares. Parágrafo 2º do artigo 42. As patentes dos oficiais das Forças Armadas são conferidas. Assegurado e conferido não é a mesma coisa, tá? Não é, cara, não é. Olha a gravidade do que eu estou dizendo hoje aqui. É muito sério. A situação requer intervenção. Estamos lidando com a segurança do país e dos estados, então tem que intervir aí as autoridades. Teodoro é só advogado. Vocês entendem? É isso, cara. O negócio é sério, é grande, tá? Isso é nada do que eu tenho aí para disponibilizar, tá? Tudo registrado, bonitinho, né? Para não se perder. E é isso. E aí vamos aqui, assegurar. Aí você tem a parágrafo 2º, as patentes dos oficiais das Forças Armadas, né? São conferidos pelo presidente da República e dos oficiais das polícias e corpos de bombeiros dos estados, o governador do estado. E aí olha o que eles fazem em 98. Alteração topográfica, falta de vergonha na cara. É isso.
Porque, caramba, tu fazer uma afirmação dessa é um troço assim surreal, cara. De verdade, ou é desconhecimento, é falta de vergonha na cara mesmo. E aí as pessoas que fazem esse tipo de coisa que lutem aí pra se explicar dentro de casa, com a família aí, com... É isso, pô. Tá tudo registrado, vamos junto, pô. Vamos juntos, né? Eu tô do lado da quadra certa aí da história e fazendo a interpretação, né? Utilizando o conhecimento jurídico de um modo que atenda a um maior número de pessoas, tá? É isso, pô. E aí tu corre lá e eles alteraram em 98 o artigo 42 e me diz aqui onde está a hierarquia e disciplina. Não tinha, tá? Da forma como é. E se você não tem no texto constitucional original o artigo 42 falando especificamente sobre hierarquia e disciplina para militar estadual, o que fazer com o Código Penal Militar? Eu tô avisando, pô. Eu tô avisando. E aí você vem no 42, emenda constitucional 18 de 98, cara, olha, 10 anos depois, cara, esse retrocesso, né? Essa política neoliberal, né, cara? Já 98, meu camarada, o que é isso, cara? É isso, pô. E aí você tem aqui o 42. Aí no 42, né, você vai falar explicitamente, né? Os membros, vamos olhar a Guerra do Paraguai, né? Os voluntários da pátria, vamos olhar sobre isso. Vai lá dar teu corre, meu camarada. Vai estudar pra você entender, pô. Os membros da polícia e do bombeiro, membro? Como é que é isso, cara? Instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina são militares dos estados. Como é que é isso, cara? Isso aqui tem propósito. Vocês viram que quase aconteceu. E aí você faz isso aqui, né? E você vai dizer aí na Constituição hierarquia e disciplina. Quando tu faz isso, tu altera tudão, pô. Porque aí você ainda tem, né, essa lógica louca de você falar em analogia em processo penal militar. Quem poderá nos defender, cara? É isso, pô. É dar o argumento certo. Eu vou provar pra vocês aqui, tá? E aí eles fazem essas alterações, aí vem parágrafo 1º, e aí referencia para o 142, porque eles vão lá com a mesma emenda, modificam o 42, destacam a Força Armada, né, tiram daqui e concentram só no 142, e o que fazer com o 144 aí, ô inteligente? É isso, pô. Por mais advogados que escrevam, vai dar ruim, pô. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Aí tu vem aqui, ó. Olha a situação aí, Força Armada. Eu ia aí, tá? Ô, Força Armada, mas esses camaradas do Rio de Janeiro aqui pra emerge, fui ver esse negócio desses caras aqui. Esse negócio de promoção aqui dos pobres coitados, das praças, que só quem gosta dos pombos. Ô, Força Armada, aqui em Rio de Janeiro, tá? Só quem gosta das praças é os pombos. Só quem gosta das praças é os pombos, Rio de Janeiro, tá? Aí eu fui olhar esse negócio desses camaradas da PM aí de promoção de praça. Meu Deus, o que é isso? Eu não consigo, não. Que Teodoro é prof. É prof. Eu vou estudar esse troço. Meu Deus. Fazer um livro específico pra falar de promoção, tá? Aí tu vê o que os caras fizeram aqui, cara. Os covardias desses camaradas doidão aí. Os astutos. É o Vale Tudo dos Astutos, direito penal militar, Vale Tudo dos Astutos. E aí tu vem aqui, cara, aí muda o parágrafo 42, né? Aí você faz essa referência aqui, tá? Aí você altera aí 98, tá? Não tava bom ainda, tá? Aí 98 altera com a 18, emenda constitucional 18. E depois tu vem com a 20, e aí tu muda de novo. Olha o que fizeram com as pensionistas, tá? Ô meninas, mais menina, né? Ô meninas pensionistas, aqui com os astutos aqui, fizeram com vocês aqui, ó. O que esses caras fizeram, tá? Analisa lá, ó, o artigo 142 antes e o depois com isso aqui que eles fizeram. Tem ou não tem que retornar ao estado anterior e derrubar essa emenda constitucional 18 de 98, Teodoro, você é usado no estudo de direito constitucional e é isso aí, pô. Você não pode alterar a Constituição e modificar todo o projeto democrático, né, para cumprir aí o teu interesse, e vocês viram que quase deu de novo aí, tá? E você, entenda, tá? Militar da Força Armada, policiais e bombeiros do país inteiro, tá? É isso aí, pô. Porque você tá lascado, tá, cara? Tá lascado porque nem previdência nos estados você tem mais, tá? Os caras arrancaram tua previdência própria e meteram você no sistema de proteção social. Rapaz, o que é isso, cara?
E aí, por exemplo, você vai falar sobre essa questão aí de patente, né? E aí você vai lá no 42, parágrafo 1º e 2º, depois tu dá teu corre aí, cara, lá no 142 pra você ver o que esses caras fizeram, pô. É muita ousadia isso, cara. As pessoas têm que responder por isso, tá? Aí tu vai lá no 142 e vê o que eles fizeram, tá? Aí tu lê o 142 agora, 142, parágrafo 3º. O terceiro 142, astuto, não existia, pô. Foi criado, tá? Foi criado por essa emenda 18 de 98. O que fazer com isso? Dar condições, tá? Para que os ministros do Supremo possam dar boas decisões em, tá? Julgamentos ali com repercussão geral, porque acaba com isso, pô. E quem escreve, a gente tem que ir em cima. Essas ações de controle concentrado que geram, eu vou ler para vocês aqui várias, tá? E vocês aí que lutem, pô, porque tá me prejudicando. Então eu quero discutir a forma como foi feita a ação direta de constitucionalidade e me chama aí pra discutir na UAB, pô. Ah, Teodoro, você vai analisar... Vou, porque é controle concentrado, pô. E é advogado, mas dentro de partido político. E qual é o interesse que subjaz? É isso, meu caro, porque me prejudicou pra caramba e eu vou provar, pô. E o que fazer com isso? A procuração não foi assinada Teodoro lá não, pô. Tá vendo como tem muita coisa pra gente resolver, inclusive na própria OAB, na legislação da própria advocacia? É isso, cara. Porque você se escora na proteção que você tem enquanto profissional advogado, você senta ali com o partido político e você vai lá e qual é o interesse, cara? Eu vou mostrar aqui e vamos ver o que vai dar, pô. Você que se explique, pô. E não importa se você é uma pessoa que é conhecida, ou o que quer que seja, meu caro. Vamos pro fight dialético aqui e responde aí o que eu vou fazer, pô. E vai dar bom pra todo mundo, pô. É isso, cara. É isso, tá? Vai lá no parágrafo 3º do 142, vê o que eles fizeram. Olha que ousadia, eles misturaram, tá? Os astutos misturaram, cara. O 42, parágrafo 1º e 2º, eles fizeram uma mistura e criaram o parágrafo 3º no artigo 142, inciso 1º, vem aqui com o argumento contrário. Teodoro, não vai dar não, Teo, E aí eles passam a dizer, né, que as patentes com prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes são conferidas pelo presidente e asseguradas em plenitude. Você tem toda uma lógica aqui, cara. Só que você faz isso e tu corre lá no artigo 61 da Constituição e faz alteração lá também. E aí é quando eu falo, não existe isso, porque essa alteração é absurda, tá? Tanto a que foi feita em 98, tá? 18 de 98, quanto essa famigerada aqui, ó, 32 de 2001, cara. No mesmo artigo 61. Por quê? Porque aí você dá pro chefe supremo, né? Caramba! E aí você tem que dar teu corre aí, inteligente, olhar lá o artigo 80 e pouco, porque você diferencia o presidente da República, vergonha na cara, é o que falta pra muita gente aí, tá? E tem que me aturar. Você tem diferença quando o presidente da República ele age como chefe de governo e chefe de Estado, hein? Rapaz, o que é isso? O chefe supremo da Força Armada é quando ele tá imbuído na condição de chefe de Estado. Chama aí quem estuda e me confronta. Não vai dar. Não tem essa ingerência direta em tempo de paz, tá? Da forma como está sendo feito na Força Armada e nos estados por intermédio dos governadores. Aí dá no que deu aí, tá? Teodoro, agora tem que se explicar, pô. É isso. E aí você vem aqui e altera a linha C por intermédio da mesma emenda em 98, né? 18 de 98, você altera a linha C, pô. Porque antes aí, ô, poliçada, bombeirada e Força Armada, não tinha isso aqui não, pô. A iniciativa dele, tá? A iniciativa privativa do governo era o seguinte, ó, artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente. Iniciativa, ele não legisla. Não legisla. Tá certo? A iniciativa privativa para legislar, para o processo no Congresso e no Rio de Janeiro na LERJ em relação ao governador do estado. Teodoro, E aí você tem, ó, inciso 1º, fixem ou modifiquem os efetivos da Força Armada. E o que significa militar temporário? Tempo certo? O que vocês estão arrumando, pô? Porque para você fixar ou modificar o efetivo, é lei, e nesse sentido, Rio de Janeiro, lei complementar, cara. Na Força Armada, você tem aí, militar da Força Armada, que olhar lá o 142, parágrafo 1º, pô. Organização prepara emprego.
Organização prepara emprego. Lei complementar aí, Congresso Nacional, um montão de militar, né, cara? Um montão de militar eleito aí, cara, no Congresso Nacional. Não tá vendo essa patifaria, cara? É isso, pô. E qual é o benefício que nós temos enquanto militares de eleger vocês, pô? Qual é o benefício que nós temos? De novo afirmo, meu camarada Força Armada e militares dos estados, bombeiro e polícia. Não importa quem seja o presidente, o governador, cara. E deputado, porque olha o que esses caras estão arrumando pra gente, pô. É mais fácil você não participar desse troço, ficar dentro de casa, fazendo a sua missão que a Constituição te deu, meu caro. E a população aí, o Estado, né, as pessoas que votam ir lá e cobrar desses caras, pô. E é isso, tá? Porque não tá adiantando, cara. Você acha que tá sendo representado, mas não tá, cara. Eu vou te mostrar a Lei 14751, esse deputado aí, Capitão Augusto, lá de São Paulo, acho que é PL de São Paulo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, cara. Pra mim pouco importa, meu caro. Se você é de direita, se não é de direita, de esquerda, problema é seu, cara. Você tem que cumprir a Constituição e pra mim é o que importa, pô. E você, militar da Força Armada e bombeiro e polícia, é o seguinte, ó. Possibilidade de ser ético, a sua vitaliciedade, tamo juntos, e que se lasque esses caras, porque muita coisa não aconteceria, tá? Nós não teríamos tido essa quantidade de pessoas, de irmãos nossos lá, cara, população indígena, aquele genocídio lá, cara, na Amazônia, tá? Porque ali você tem, eu provo, eu mostro a legislação aqui pra todo mundo, cara. Porque os comandantes das forças não poderiam ter permitido isso, pô. Não tem garimpeiro, pô. É só dar vitaliciedade pros camaradas da Força Armada que eu quero ver, pô. É, Teodoro, não vai ter não, pô. É só deixar os caras fazer o que tem que ser feito, pô. Mete lá os camaradas aí da Força Armada que eu quero ver. Pega esses caras PQD aí, bota lá, pô. Bota o exército pra fazer o que tem que ser feito. Teodoro é grande, é o quê, cara? Para de patifaria, pô. É só botar lá que não passa nada não, pô. Perde aí, meu camarada. 2 minutos conversando com esses caras fuzileiros naval pra você ver qual é a vibe desses caras aí, pô. É só dar liberdade pro cara e pagar os direitos deles que eu quero ver entrar alguma coisa e sair alguma coisa do país aí que a gente não saiba, pô. Motiva no camarada o sentimento do dever, pô. Eu, bombeiro militar aí, ó, é ruim de me aturar, né? Porque em mim tem sentimento do dever, meu camarada. E você carrega ele pra onde você for, pô. Pra onde você for, cara, você vai dar teu jeito, né? É isso aí, sentimento do dever, meu camarada. E vamos junto, pô. E eu tô aqui, fazendo a escola como advogado dos bombeiros no Rio de Janeiro. E vai dar ruim pra muita gente, pô. E é isso, pô, e eu sou prof, meu camarada, e é sobre isso, eu tô te dando, pô. Pega aí, cara. É ruim de aturar por isso, pô. Porque eu sei a emoção que é, meu camarada. Tá dentro de uma viatura do bombeiro, cara, olhar pra rua e ver o olhar do paisano, pô. A admiração que a população ostenta pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, pô. Vergonha na cara é o que falta pra muita gente aí, cara. Nunca vou esquecer, meu camarada. A sensação de olhar pra alguém numa situação ali dificílima e a pessoa olhar e falar, graças a Deus vocês chegaram, pô. Vergonha na cara é o que falta pra esses caras que não são raiz, pô. É isso que falta, pô. Dá vitaliciedade que eu quero ver, Teodoro. Não vai dar não, Teodoro. Vai dar ruim que a gente vai ter que pagar tudo, né? Porque militar aí, ou população do país, é o seguinte, ó. Militar, meu caro, não é despesa não, pô. É porque somos nós, militares, eu reformado, bombeiro reformado, sargento bombeiro reformado, é o seguinte, ó. O militar é o que garante que você possa exercer seus direitos, cara. Então, tem que pagar, o Tesouro Nacional que paga isso, pô. E no contexto do Rio de Janeiro, é ali o Estado que tem que pagar esse troço, pô. Mas faz um monte de sacanagem aí com bombeiro e polícia, pô, e na Força Armada, e agora tá dando isso aí, pô. E mais, não tem essa de organizar, não. E vou te falar, Ministério Público tem que intervir, tá? Oficiais aí da reformados, tá certo? Advogados convocando pra manifestação militar. Militar não faz manifestação, pô. E cadê o MP pra intervir, pô? É isso, pra dizer, opa, meu camarada, que loucura é essa aqui, cara? Não vai convocar, não. Ô, é isso, somos nós aqui, pô. Eu, Teodoro, na polícia tem um montão aí de FEM, né? Que agora tá em casa e advoga direito militar e conhece tudo de vocês, pô. Na Força Armada do mesmo jeito, pô.
E somos nós que fazemos a trincheira, por intermédio da advocacia, pô, convocando ali os órgãos a se manifestarem, não são vocês não, pô. Fazer barulho, panelada, botar os caras em pé, no sol, em forma pra tocar hino, olha só, vamos ler aí, legislação não pode fazer isso, pô. Quer falar de hierarquia e disciplina? Quer falar de hierarquia e disciplina? Vamos aplicar lá o Código Penal Militar pra um montão de coisa que eu vejo aí. Teodoro, É isso, pô. Não pode fazer isso, pô. Militar não, é isso. Por isso que a minha vibe é coletiva, pô. Porque o problema de um camarada é de toda a galera, então é sobre isso. Não tem essa de manifestação não, cara. E as pessoas que convocam precisam ser ali, sim, né, investigadas e entender qual é o interesse. É político o teu interesse? Por isso tu tá chamando aí pra fazer mobilização? É negativo, pô. É caneta, meu camarada. É deixar ficar gasto assim, tá vendo? Não, Deixa ficar gasto assim, cara. E faz isso aqui, pô. E eu quero ver sair, não vai não, pô. Porque vai dar muito ruim pra muita gente. E é dentro de casa, no calado. É igual a Bíblia, pô. É ler a Bíblia Sagrada na tua intimidade, pô. Não é ficar aí falando, tu nem pratica, pô. E depois quando dá ruim também, tá? E aí eu vejo postagem aí. Quando dá ruim, não tem perseguição nem nada não, cara. É cobrança, pô. Oportunidade de refazer seus passos e não refez, pô. E tava dando bom durante muito tempo e agora vai começar a dar ruim as pragas do Egito e que se lasque, pô. Bati a sandalinha, ó, e rapei fora, pô. Avisei muito, pô. E mais, tá? Mudando os comandos da PM do Bombeiro no Rio de Janeiro é o seguinte pra quem entra, tá? É isso, tá? Entrou aí pra comandar a Academia de Bombeiro Militar, meu camarada, auditoria e pega tudão pra tu não segurar nada que é do outro, pô. Deviam ter feito isso, tá? Último comando aí do Corpo de Bombeiros, tá? E no respeitante lá a Academia de Bombeiro Militar, pô. Pra tu não segurar o que não é teu, pô. E isso tem previsão nessa lei 14751 e o papo aqui é reto, senão vai dar ruim, pô. Não tem amigo não, cara. É cada um com as suas besteirinhas, vai pra lá, resolve lá, tá? E você pra cá com a tua família aí, cara, garantir aí os teus proventos de inatividade, os camarada, é isso, pô. É isso, de novo afirmo, todo mundo tem uma legislação pra cuidar, tá? Ministério Público não é diferente disso, precisa cumprir a lei, tem lá um montão de vedação e coisas ali em relação ao MP, tá? Meu camarada, não tá acima da lei não, cara. Promotor de justiça, juiz, desembargador, ninguém, pô. É só o pessoal estudar e entender que todos somos servidores da República e vamos ver o que vai dar, pô. É isso, pô. E aí tu vê o que os caras fizeram aqui. Meu Deus, tá dando pra com isso, ó. Vai dar ruim, então, E eu sou amoroso, de novo afirmo, hein, ó. Essas coisas aí é o seguinte, tá? A cordinha tá ali, hein? Cordinha tá lá, tá? Eu não quero mal de ninguém, não, pô. Procura aí direito aí e vê, cara. Eu não escrevo uma palavra que eu não pense, pô. Teodoro, pô. Eu não escrevo uma palavra que eu não pense, pô. Basta você achar. E sair da enrascada que tu se enfiou aí. Teodoro é otário, Teodoro estuda, pô. Mas é responsável por qual é a gravidade do que eu tô dizendo. Fala o que pro Teodoro, Fala o que pro Teodoro, É isso, tá? E é isso. Uau! Vai lá no artigo 61 aí. Aí você lê lá a linha C, tá? Dispõe sobre. Aí o presidente poderia fazer isso, cara. E aí dispor sobre, né? Fixação, modificação do efetivo da Força Armada. Efetivo da Força Armada, vamos ler o professor Matheus Santos Melo. Ele fala sobre esse efetivo variável da Força Armada. Coisa linda quando ele escreve, cara. Ele fala sobre esse efetivo variável, né? No livro que ele fala sobre assédio moral nas instituições militares. Coisa linda quando ele escreve, né? É isso, meu camarada. E vamos correr atrás do prejuízo, pô. Porque, caramba, aí tu chega, tu muda a linha C, né? Aí tu pega essa beiradinha final. Olha aí, cara. É difícil não, meu camarada. Vamos estudar a Força Armada, cara. Tu tá lascado aí, cara. Vai estudar, pô. Reforma e transferência de militar para inatividade, pô. A competência dele no respeitante aos militares, afirmo com veemência eu, Teodoro Chagas, advogado. A competência do presidente, privativa do presidente, né? Fixar as leis, né?
a iniciativa para que o Congresso faça a fixação ali, fixe ou modifique o efetivo da Força Armada, tá? E disponha sobre, no respeitante aos militares, reforma e transferência de militar para inatividade. Era isso aqui, pô. E aí o que eles fizeram em 98? Retiraram a beiradinha final e criaram, tá? A linha F. Teodoro, disponham sobre, olha que risco, cara, disponham sobre militar da Força Armada, sobre tudo? Então não existe isso. Isso é fruto de uma emenda constitucional 18 de 98 que pode e deve ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar ela. Teodoro, o que fazer? Vai ter que ser e não tem ajuste. É essa vibe aí, pô. Teodoro, e voltar ao status quo, porque isso é poder constituinte originário. Então a situação que se coloca aqui é essa, pô. E aí você tem depois, né, essa emenda constitucional 32 de 2001, que sacaneou a galera da Força Armada, o Estatuto da Força Armada, medida provisória. A medida provisória vem aqui no artigo 61 também. É orquestrada ou não é? Teodoro, vai dar ruim, problema seu. Aí você olha o 61 e depois o 62 aí, tá? Pra você entender a maldade, cara. É isso, não é fazendo manifestação que o policial e bombeiro no país e Força Armada resolve, não. Aí você tá servindo, tá, cara, de novo pro capital político de deputados, senadores e presidente e governador. Teodoro, é sobre isso, tá? E vou pegar pra falar essa questão da Guarda Municipal no Rio de Janeiro armada e vocês que lutem. Quem tem que andar armado, tá? É policial civil e policial militar no país, tá? E Força Armada. Mais ninguém, pô. E uma situação ou outra ali que você consegue, mas bombeiro, nem pensar, tá? É só fazer o que a missão que a Constituição te deu. Tamo juntos? É isso. Faça a Constituição ali bonitona. Tamo juntos aqui, cara? É isso, tá? Essa vibe aí, Eu vejo coisas que de verdade, assim, é um absurdo, tá? Porque a tua missão é outra, meu caro. Você que tá do lado errado da história, tá? E não tem que dar arma pra guarda municipal não, meu camarada, porque isso aí é prerrogativa da polícia. Tem que olhar o camarada armado, é polícia. E aí você vê a própria polícia dando ali, né? Rapaz, o que é isso? Porque como é que você faz isso, cara? Porque você tem que definir, tá? O que um vai fazer e o que o outro vai fazer. Porque senão tu vai lá no... Cara, eu tô falando de uma parada, eu ia falar de outra coisa, mas não tem como, cara. Pra você entender como eu fico irritado com isso. Aí tu vai no 144, cara. Você tem tudo isso aqui, cara. Mas cada um no seu quadrado. 144 são os órgãos ali da segurança pública, cara. E você pega a guarda municipal e tu arma o cara e o que a guarda vai fazer? Fala pra mim, guarda municipal no Rio de Janeiro vai fazer o que aí, o seu polícia, e faz o que aqui, cara? Explica aqui pro doutor Teodoro. O que eles vão fazer, cara? Então eles vão andar armados para proteger o patrimônio da prefeitura? Porque entenda qual é a missão da guarda municipal, não é difícil de compreender não, cara. E você tá falando sobre arma, mas como é que é isso? A competência local do município cabe legislar sobre porte de arma da guarda municipal, cara? Olha como o interesse, qual é o interesse por trás disso? Teodoro, vai dar ruim, problema seu, pô. É muita gente falando comigo, cara. Como é que é isso, cara? Então você vai ter ali, ele vai ser um policial militar e civil ao mesmo tempo, guarda municipal no Rio de Janeiro. É isso, cara? É isso que a gente vai ter? Qual é o interesse? Isso fragiliza, cara, a própria polícia militar, cara, e a própria polícia civil, você ficar defendendo esse tipo de coisa, pô. A civil, né, tem essa natureza, muito interessante falar sobre polícia civil, né? E você estudar ali essa questão da polícia civil, né? A competência ali, as prerrogativas, né? Porra, cara, eu troço sui generis, né? É muito interessante estudar, né? E eu fico convocado, né? Porque eu sou acadêmico, né? Então passei ali umas situações da polícia civil, caramba, muito maneiro, pô. E eu fico querendo, né? Nada não, muita gente. Eu tô fazendo essa parada aqui desses camaradas aí da polícia militar, enfim, terminando meu livro e tenho ali as minhas questões com meus clientes, né? E todas essas coisas que eu tenho acusado aqui, né? Então, caramba, é difícil demais pra mim, pô. Mas é muito interessante falar sobre isso. E como é que vai ser a Guarda Municipal no Rio de Janeiro? Explica aqui pro doutor Teodoro. Teodoro, como é que vai ser? Porque você não pode, por isso que você tem, cara, o parágrafo 7º no artigo 140,
144. Vocês estão lascados, Teodoro estuda, tá? Vai no 144 pra você entender, cara. O 144 é essa vibe aqui, cara. 144, parágrafo 7º, vai dizer assim, ó. A lei disciplinará, cara, a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Aqui você tem que fixar bonitão, cara, o que cada um faz, pô. Teodoro, cara. Aqui você tem que definir o que cada um faz aí, ô inteligente. Ô inteligente, policial militar que fica defendendo armar a guarda. Caramba, meu camarada. Negativo. Só o polícia pode andar armado. É isso, cara. Porque isso é... Você ostenta poder, cara, andando armado. Rapaz, você acessa aí rede social, você vê o estresse que já é, cara, de guarda municipal com PM, pô. Vai só acentuar ainda mais, cara. A que interesse você tá atendendo fazendo isso, cara? Porque você tem aqui o parágrafo 7º, ô pessoal da prefeitura aí, vereadoras, e em especial as meninas aí da prefeitura, cara, do Rio de Janeiro, ô vereadoras. Isso aqui, minhas meninas, ô meninas, aqui, ó, artigo 144, parágrafo 7º, cara. Quem vai decidir isso aqui, ó, é lei da União, cara. Teodoro cara. E aí, cadê a representação do Rio de Janeiro no Congresso? Teodoro, lê aí, cara, a lei 13.675, pô. Teodoro, porque caramba, como é que você arma a guarda, pô? Mas você vai armar a guarda pra quê, cara? Pra que você vai armar a guarda? Fala pra mim, pra fazer o quê? Pra defender o patrimônio da prefeitura, pô? Qual é a função da guarda municipal, cara? Teodoro, mas a gente tem essa natureza, né? Então a gente se ajuda mutuamente, né? Esse federalismo cooperativo. Teodoro, esse cara é chato, né? Esse cara é chato, respira a Constituição Federal, vai dar ruim pra gente, né? Filhote da ditadura, né? Filhotes da ditadura, né? Que falta faz brisola, né? Filhote da ditadura, pô. Filhotes da ditadura, pô. Teodoro, erros e acertos, pô. Vai estudar pra não falar besteira, pô. O que fazer com isso, O que fazer com isso, né? Aí tu chega ali, arma a guarda, e o que fazer com isso, cara? Então, mas o cara tá ali, e aí como é que vai ser isso, cara? Porque você vai falar, pô, Teodoro, é a mesma vibe que a Polícia Civil, é diferente, tá? Fico muito irritado com isso, hein? É diferente, cara, porque você veja bem qual é a atividade da Polícia Civil, meu camarada. Os caras tudo bonitão lá, os caras são... é outra vibe, conheço um montão, pô. Cara, é outra vibe, o cara estuda, papira ali, ninguém faz gracinha, porque o cara sabe qual é ali. Dá uma sacaneada, né, o policiado aí, civil? Mas os camaradas tem mais, estudar ali, né, epa, o cara entende qual é o lugar dele, pô. Cara, então é mais difícil, né? O camarada não é um policiamento ostensivo, cara. Que loucura é essa, pô? Veja bem o que vocês estão arrumando, cara. E aí a Teodoro vai aplicar o Código Penal comum ali se tiver qualquer parada em relação à guarda municipal. Vocês pensaram nisso? Teodoro, cara, o que vocês estão arrumando, pô? Vai dar treinamento pros caras? Como é que vai ser isso? Já derruba ali, pessoal, ó. Já derruba aí, pô. Vai dar treinamento? Como é que vai ser isso? Vai comprar armamento, o cara vai poder portar na folga. Teodoro, é ruim pra mim, porque eu tenho que ler, né? Porque eu vou te dizer, pô. É isso, cara. O que fazer, Teodoro? O que fazer, cara? Não pode, pô. Não pode, isso é um absurdo. Então é você garantir ali condição à polícia militar, cara. É sobre isso, pô. Não é você armar a guarda. E qual é o teu objetivo com isso, pô? Não pode, pô. Teodoro, e tem outras implicações, vou parar por aqui, mas eu já dei uma lida ali e caramba, o que é isso aí? A gente tem que rever esse troço, tá? Porque não pode não, pô. E tem ali questões seríssimas constitucionais, tá? Essa tripartição ali das regras de competência legislativa, tá? O que o município pode fazer? Teodoro, caramba, Teodoro já votou, é problema seu, pô. É aplicar a Constituição na veia, tá? E resolver a pataquada desses homens aí, as meninas aí, vereadora. Teodoro, Tem representação no Congresso aí, meninas? Então Opa! Teodoro! Aí tu vai lá, né, cara? É uma coisa muito doida tu ver, cara.